informação. Olá pessoal, aqui é o Ivan e hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês me mandaram na caixinha do Instagram a respeito da situação de Taiwan. Como vocês podem ver, eu estou num lugar diferente, que tem até umas coisas meio diferentes, né? É a casa da Aninha e quem vai ler as perguntas para mim é a Aninha. Então ela já pode começar com a primeira. Oi pessoal, preparados para o vídeo de hoje porque a gente tem umas perguntas bem legais aqui para vocês. A primeira pergunta é da Cristina, que é: qual a grande riqueza de Taiwan que faz a China insistir no domínio? 3 pontos importantes, vamos colocar 3 pontos que eu pelo menos me lembro. O primeiro deles, Taiwan é importantíssimo para as rotas de comércio globais. O estreito que existe entre o Taiwan e a China, que é um estreito de 200 quilômetros, é um dos principais pontos de navegação no mundo. Lá várias rotas comerciais acabam convergindo. Então, o controle daquela região é interessante para a China. O segundo ponto, Taiwan é o maior fabricante de chips semicondutores no planeta. E a China ter acesso a essa fabricação seria extremamente interessante e estratégico para os chineses, principalmente para a produção de tecnologia. Então, chip semicondutor, a questão de rotas de comércio, e tem um problema militar também, que é o seguinte, é a questão de Taiwan estar extremamente perto da costa chinesa. 200 quilômetros não é quase nada. E aí Taiwan é visto até como uma espécie de porta-aviões fixo, porque qualquer nação inimiga da China, né, numa situação de conflito, poderia usar Taiwan como base para atacar a costa leste chinesa, que é a região na China que concentra a maior população daquele país. Então, é extremamente importante para eles assegurar o domínio naquela área. Eu falei que eu ia dizer 3 itens, mas tem um quarto, que é a questão do orgulho chinês, né? Que os chineses eles são muito orgulhosos, muito aficionados em se acharem os bacanas, e aí eles não podem conceber a ideia de haver um país inimigo, uma província rebelde tão próxima deles. Vamos para a próxima pergunta. Aproveitando a deixa que você falou sobre a China, eu vou falar qual que é a minha pergunta para esse vídeo. Boa. Que é: você acredita que um dia a China vai passar a reconhecer que Taiwan é um outro país? Porque, né, hoje em dia a gente sabe que Taiwan não se considera parte da China, mas a China considera o Taiwan como parte dela. Você acredita que um dia isso vai mudar? Só se o governo chinês for destruído. O governo chinês precisa ser destruído junto com todos os membros do Partido Comunista Chinês para que o povo de Taiwan e o povo da própria China continental tenham sua liberdade. A verdade sobre essa história toda é a seguinte: é que a verdadeira China, os verdadeiros governantes da China, são aqueles que governam Taiwan, e não os bandidos salteadores do Partido Comunista Chinês que fizeram uma revolução sendo patrocinados pelo famoso genocida Stalin, e aí, quando chegaram ao poder, causaram mais de 60 milhões de mortes, mataram quase metade da população de fome, mataram através da tortura, campos de concentração e etc. O que existe na China é um governo ilegítimo, tocado por criminosos, que tem como seu maior ídolo o Mao Tse-tung. O que era o Mao Tse-tung? Era um sujeito preguiçoso e que tinha uma predileção extremamente preocupante em se relacionar com garotas muito menores de idade. Ou seja, um molestador de criança. Esse é o ídolo do Partido Comunista Chinês. E se a gente quer ter algum dia paz no mundo, o Partido Comunista Chinês precisa acabar, né? Seja por bem ou por mal. E vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta do Max, que é: tem chance de virar guerra? Sei lá, uma espécie de Ucrânia versus Rússia, mas com os Estados Unidos, China e Taiwan. Não vai ser nem um pouco parecido com o caso da Ucrânia. Existe sim chance de virar a guerra, apesar de que no momento a China parece ter desistido de escalar o conflito. Afinal de contas, aquele bando de bravateiros do Partido Comunista Chinês disse que haveria consequências gravíssimas e etc. Eles gostam muito de falar as coisas de uma maneira muito superlativa. Eles dizem que o Ocidente vai sofrer, não sei o que, eles vão sentir a ira do governo chinês, um monte de bobagem. No final, a Nancy foi em Taiwan, fez o que tinha que fazer e a China não fez nada.
Como vocês sabem, o cão que muito ladra não morde. A China não vale nada, né? Essas ameaças não têm significado nenhum. Então eu acho que não vai acontecer nada por enquanto. E outra coisa, por que eu disse que não vai ser parecido com o caso da Ucrânia? A Ucrânia é um país grande que divide praticamente toda a sua fronteira com a Rússia e a Bielorrússia, que é de onde vieram os ataques. Taiwan é uma ilha. É completamente diferente. De ilha para país, né? A grande diferença que vai acontecer é que na Ucrânia foi fácil para as tropas russas entrarem e extremamente difícil para as tropas russas consolidarem o domínio do território. A Ucrânia, por exemplo, tem capacidade de receber armamentos e mantimentos dos países do Ocidente, porque divide fronteiras com eles. Já a ilha lá de Taiwan não tem essa mesma vantagem. Eles têm a vantagem de serem menos acessíveis à China, porém eles têm a desvantagem de serem menos acessíveis aos Estados Unidos, por exemplo. Se a China impuser um bloqueio em Taiwan, como que os americanos vão entregar armas para eles resistirem? É importante levar isso em conta. Vamos para mais uma pergunta. Próximo é do Diego Augusto. Cleitinho Azevedo vence para o Senado? Ô Diego, você é um inimputável, né? A caixinha era sobre Taiwan e você vem me perguntar do Senado de Minas. Olha o que acontece quando o cidadão ele começa a fazer campanha política, ele só pensa na politicagem dele, nos esquemas que ele está fazendo. Mas eu vou responder também. O Cleitinho ele tem, eu acredito, 70% a 80% de chance de ser eleito, porque ele não tem competidor à altura. Ele é popular, muito conhecido, não tem quem possa competir à altura e, assim, quem vai tentar derrubá-lo vai ser o Alexandre Silveira, que é um desconhecido. Então, ele tá bem nessa campanha. Eu espero que as obscenidades aí que ele fala sobre o Bolsonaro são temente a Deus não reflitam na campanha dele. Afinal de contas, o Cleitinho é totalmente diferente do Bolsonaro. Espero que isso não reflita na campanha dele. Vamos para a próxima? Próxima é do Gustavo Silva. Essa nova crise pode influenciar no valor do dólar? Vem novo aumento do preço da gasolina por aí? Então, a priori não, porque nenhum conflito eclodiu de verdade. A questão é que se qualquer coisa eclodir naquela região, a gente vai ver uma disparada de todos os preços logo na primeira semana por causa da incerteza. Todo mundo vai ficar em pânico sem saber o que está acontecendo, vai aumentar preços, vai haver corrida dos países para aumentar seu estoque de combustível. Não sei se vocês sabem disso, mas a maioria dos países tem estoques estratégicos de combustíveis. Eu não diria a maioria, porque a maioria dos países que importam, né? Que eu nem sei como é que isso aí é gerenciado lá naquelas centenas de nações descompensadas da África e da Ásia que mal sabem o que estão fazendo amanhã. Né? Eles não conseguem decidir nem quem que é o governante deles. Mas na maioria das nações que importam existe essa política de fazer um estoque de combustíveis e eclodindo uma guerra naquela região que seria muito mais catastrófica que a guerra na Ucrânia, vai vir um período de incerteza, vai ser pelo menos uma semana de disparada de preço, com toda certeza. Próximo. Jefferson Lisboa perguntou: acha que o modus operandi da China seguir o feito pela Rússia? Não tem nem como eles seguirem o mesmo modus operandi. É uma ilha, como eu já falei, eles têm que primeiro destruir as defesas na costa de Taiwan para chegar com os navios e desembarcar com as tropas, desembarcar com as colunas de blindado e aí tentar dominar o território. Então o modus operandi da China vai ser tentar destruir as defesas de Taiwan, principalmente coisa de artilharia antinavio, os equipamentos de lançamento de míssil antinavio, de míssil antiaéreo, etc. A China vai tentar destruir isso com os seus mísseis de cruzeiro, que são mísseis de longo alcance que conseguem cruzar o estreito de Taiwan, conseguem sair da China continental, voando, e atingir Taiwan. O que vai acontecer? Agora, o que é importante a gente levar em conta é o seguinte: qual é a capacidade de Taiwan enganar esses mísseis de cruzeiro e abatê-los? Eles têm alguma capacidade de abater esses mísseis no ar antes que eles destruam as estruturas da ilha? Eles têm a capacidade de
criar estruturas falsas, por exemplo, para que esses mísseis não consigam destruir a infraestrutura? Não sei se eles têm. Se eles tiverem, eles vão estar em ótima situação. Se não, eles vão se ferrar muito rapidamente. Tem mais alguma pergunta? Sim, a última é do Juan Patrick. Qual o impacto econômico dessa possível guerra? Olha, o impacto econômico dessa possível guerra é o seguinte, eu já expliquei na pergunta anterior que vai ter um período de incerteza, mas depois, quando a produção de chips semicondutores em Taiwan estiver ferrada, nós teremos um aumento vertiginoso no preço de aparelhos de tecnologia de ponta. Aparelhos hospitalares, aparelhos, né, voltados, até vamos pensar na indústria de entretenimento que usa computadores de altíssima geração para fazer filmes hoje em dia, isso aí vai ser impactado também. Outra coisa que vai impactar o globo inteiro é uma guerra naquela região tornaria o estreito, né, entre Taiwan e a China completamente hostil para qualquer tipo de navegação. O produto que você compra lá no ali, sei lá o que, na Shopee, naquelas merda, o produto ele vai ter que passar por uma rota diferente, vai custar mais caro, o preço do frete vai aumentar. Quando o preço do frete aumenta, o preço dos produtos aumenta em geral, vai haver uma inflação generalizada. Viveremos dias terríveis se um conflito eclodir naquela região. Mas como eu disse antes, eu acredito que não vai ser agora. Os chineses eles vão peidar na farofa, como eles sempre fizeram. Afinal de contas, esse povo nunca ganhou uma guerra fora do país deles. Eles eram bons em guerrear entre si, inclusive o povo chinês é o povo mais assassino da história da humanidade. Lá em 500 a.C., eles já travavam batalhas gigantescas entre centenas de milhares de soldados e o lado vencedor costumava ter o hábito de executar o lado perdedor, matar aí umas 200 mil pessoas em uma só batalha, né? Degolar gente, enterrar pessoas vivas. Isso aí é bem do feitio dos chineses. Eles são um povo que tem essa predileção. Eles gostam de fazer isso. O povo daquela região inteira, aliás, se pegar os mongóis também, um bando de assassinos psicopatas. É uma turma que, né, tem valores, historicamente tem valores um pouco incompatíveis com os nossos valores ocidentais, né? Se vocês... A gente já pode até aproveitar para fazer uma divagação sobre isso, mas vejam só, né? O que acontecia quando havia uma guerra na Europa e aí um reino vencia o outro em batalha? Eles faziam um acordo, aí tinha um pagamento de uma indenização, alguma coisa, e ficava tudo certo no fim. Aí depois de uma geração ou duas, até a princesa de um reino casava com o príncipe do outro e estava tudo certo. Tava todo mundo amigo. E aí 50 anos depois eles entravam em guerra de novo e estava tudo bem. Mas aí o que acontecia, por exemplo, na China? Na China eles promoviam genocídio e escravização do povo todo. Na África eles tinham o hábito de que sempre que um reino ou uma tribo vencia a outra, todos os membros da tribo derrotada, eles eram presos, acorrentados e vendidos como escravos para os portugueses ou para os espanhóis, né? Eu não estou aqui dizendo que a civilização europeia é melhor que as outras, pelo amor de Deus, não me entendam errado. Mas, bom, vocês devem tirar suas próprias conclusões disso que eu estou contando para vocês, né? Então, é isso que eu tenho a falar sobre a China e Taiwan. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, vocês podem mandar nos comentários. E aí, eu faço mais um vídeo comentando sobre isso. Sim, galera, mandem mais perguntas. E outra coisa super importante, se inscrevam no canal do Ivan, ativem o sininho, curtam esse vídeo, deixem seu comentário. Sigam o Ivan lá no Instagram, @QuinterIvan. E sigam ele também lá no TikTok, porque não sei se vocês sabem, mas o Ivan tá postando muito conteúdo legal por lá. Eu vou fazer uma coisa que vou amaldiçoar o pessoal. Seguinte, você que não se inscrever no meu canal, você vai pegar a varíola do macaco. Então fica esperto, cuidado com a varíola do macaco e se inscreva no canal.